Nossa, que bom que eu ganhei esse feijãozinho da mãe. Já tem tanto dia que a gente come só arroz puro, sem nem um pouquinho de feijão. Ainda bem, ó. E nesse tempinho de chuva, nada melhor do que comer um arrozinho misturado. Graças a Deus, eu não tava tendo condições de comprar agora. As coisas não tá muito fácil aqui em casa. Mas agora que eu tenho esse feijãozinho que a mãe me deu, eu vou preparar um almoço bem gostoso pra mim, mas minha filha e meu esposo, quando chegar do trabalho. Ele vai amar um arrozinho. Oi, vizinha. Desculpa eu ir entrando assim, mas eu entrei porque a porta estava aberta. Nossa, que tanto de feijão, né? Eu vim aqui justamente para ver se você tinha um pouco de feijão para poder me arrumar. Nossa, vizinha, então você veio atrás de feijão, né? Olha, vizinha, deixa eu te falar. Eu tenho esse feijãozinho aqui. Minha mãe trouxe para mim, né? Na verdade, eu tenho esse aqui e tenho um pouco guardado. Se você quiser, eu posso dar essa vazia todinha pra você levar, só que ainda falta de bulhar pra poder você colocar pra cozinhar. E aí eu dou essa vazia toda e aí eu fico com o resto que tem ali guardado. Se você quiser, você pode levar, tá bom? Mas o que aconteceu? Porque pra mim que eu vi chegando um carro com vários alimentos ontem na sua casa, ou eu estou enganada, ou não era pra você? Não, vizinha, aquele carro que chegou lá, cheio de mercadoria, não era para mim. Eles deixaram lá para mim distribuir para as pessoas mais necessitadas. Como tem mais gente necessitada do que eu, aí eu peguei e fui distribuir e não sobrou nada para mim. Então é isso, vizinha, não era meu. Se fosse meu, eu não viria aqui atrás na sua casa de jeito nenhum, porque eu sei que você também, as condições não andam muito boas, então eu não iria vir buscar as coisas suas aqui não. Então é isso, vizinha. Nossa, entendi, né, vizinha? Então você preferiu dar os alimentos para os seus vizinhos do que ficar para a senhora. A senhora fez certo, sim, porque tem gente que tá mais necessitada do que a gente. Olha, não se preocupe não, a senhora não vai sair daqui sem o feijão não, que a senhora veio buscar. E na verdade, o que a senhora precisar, a senhora pode vir buscar, porque a senhora é a única que me ajuda em tudo aqui. Quando eu tô doente, quando eu preciso de algo, eu só vou recorrer na sua casa. E a senhora sempre me ajuda como pode. Mas, vizinha, as coisas não tão fáceis também aqui em casa não. Meu marido tá trabalhando, eu esses dias não tô tendo tempo para poder trabalhar, tenho que cuidar da minha filha, cuidar das coisas, mas as coisas vai mudar, eu tenho fé, né? Mas não se preocupe não, vizinha, que o que a senhora precisar além do feijão, pode vir buscar aqui, não precisa ficar com vergonha não, porque às vezes a pessoa sente vergonha de ir na casa dos outros pedir alguma coisa para comer. E aqui em casa, o que eu tiver, eu divido com a senhora ou com qualquer outra pessoa, porque a gente tem que ser boa o tempo todo para todo mundo, né? Mas a senhora não se preocupe não, pode pegar esse feijão, pode levar e depois eu debulho o que tem ali que a minha mãe mandou pra mim e pronto, vou comer também, a senhora vai comer lá na sua casa e pronto. A senhora não precisa ficar preocupada com nada e sempre que precisar pode vir aqui, tá bom? Olha, vizinha, você tem certeza que você tem mais feijão guardado? Você não tem nem só esse daí não? Se você tiver só esse, dá da gente dividir. Não precisa eu levar todo, eu levo só a metade, você fica com a outra metade. E tem mais, quando você precisar de alguma coisa que eu tiver em casa, pode ir, vizinha, buscar lá que eu arrumo sim pra você também, tá? Não, vizinha, não se preocupe não, eu tenho mais feijão, pode vir buscar aqui, tá bom? Pega aqui o feijão, leva pra sua casa, não se preocupe não. E quando a senhora precisar de algo, pode vir buscar, tá bom? E se você precisar de alguma coisa, você pode buscar lá em casa também, tá bom? Tá bom, pode levar. Eu já vou logo, que é pra mim poder debulhar e cozinhar, porque lá em casa não tinha feijão, não tinha quase nada. Então eu vou fazer um misturado daquele bem gostoso, ó. Tá Tchau, bom então. vizinha. Tchau. Eu sei que eu fiz certo. Mãe, por que a senhora mentiu pra vizinha dizendo que a senhora tinha mais feijão que a sua mãe tinha trazido pra senhora? Por que a senhora mentiu? A senhora não tem mais feijão. Agora a gente vai comer o quê? Porque o único que a senhora deu pra vizinha falando que a senhora tinha mais. Mas a verdade é que a senhora não tem mais, mãe. Por que a senhora fez isso? Por que a senhora mentiu pra ela falando que a gente tinha? Agora a gente vai comer o quê? Eu sei, minha filha, que a gente não tem. Eu menti pra ela porque eu vi que a situação dela tá muito difícil. Você não viu ela falando que deu todos os alimentos que foi chegado na casa dela, deu pros outros vizinhos, ela ficou sem nada, minha filha. Eu fiquei com pena dela. Por isso que eu dei todo o nosso feijão. E sobre o que a gente vai comer, não se preocupe não. Eu faço um arrozinho, eu frito alguma coisinha e minha filha não vai ficar com fome
não. O importante foi que eu ajudei a minha vizinha, porque sempre que eu preciso, sempre que eu tô doente, sempre que eu tô precisando de algo, é ela que me socorre, é ela que me ajuda. Nada mais justo do que eu ajudar ela nesse momento difícil, minha filha. E aquele feijão, eu com certeza vai servir muito mais para ela do que pra gente, porque as coisas na casa dela não tão fáceis. E quando eu for na casa da sua avó, eu peço mais feijão para ela, eu peço alguma coisinha para minha mãe, sempre ela me ajuda. E é assim que a gente deve ser, minha filha, sempre ajudar o próximo, principalmente as pessoas que ajudam a gente, igual a vizinha aí, ó. Ela sempre me ajuda no que ela pode. E por isso mesmo que eu fiz isso e não me arrependo não. Eu tô muito feliz, nem que eu fique sem comer, mas eu prefiro ajudar o próximo do que eu ficar negando as coisas que eu tenho e não dar para as pessoas que precisam mais do que eu, viu, minha filha? Você leva isso aí pra vida, viu? É um bom exemplo você a seguir. Nossa, mãe, que orgulho da senhora, viu? Eu tenho muito orgulho de ter uma mãe assim como você. E não importa não, tá, mãe? Se a gente não vai comer o feijão hoje, o que importa é que a senhora conseguiu ajudar a vizinha e que a senhora tá fazendo a coisa certa sempre. Fico muito feliz mesmo de ter uma mãe assim como a senhora. E não se preocupa, outro dia a gente consegue feijão pra gente comer. Isso é de menos, o que importa é que a senhora ajudou o próximo. Que bom, minha filha, que você tem orgulho da mãe que tem. E aí, minha gente, vocês fariam como eu? Dar o que tem pra vizinha em vez de você comer? Deixa aí nos comentários.